Bem-vindos, boa tarde. Esse é até mais um teste mesmo das lives que eu farei daqui para frente, tá? Ainda não tenho um tempo certo, mas você tem que fazer a coisa correta. E nem todo mundo sabe fazer. É impressionante. Você vai tentar fazer um pacto, não se manda senha, gente, pelo correio, tá? Isso tem que ser feito, ou você faz pessoalmente, que é o ideal, ou você faz via vídeo, com o vídeo aberto. Essa pessoa tem que estar presente e você também. E você tem que fazer o seu ritual de pacto. Seja ele com Lúcifer, seja ele com Mammon, seja ele com Beelzebub, seja ele com Bapombogira, né, que a gente faz acordos ali. Seja ele com quem for, você tem que estar com o vídeo aberto. Porque pode encostar ali nessa pessoa que está pedindo um pacto um egu, uma quiumba, uma miasma, o que for. Tá, gente? Deixa eu ver que o pessoal está fazendo pergunta. Isabel, seja bem-vinda, obrigada. Então, acho que essa questão do pacto, sim. Bom, voltando lá. Faz o pacto com Mammon, como ele é bíblico, aquela frase que diz, não se acende vela para dois senhores, esse um senhor é esse Deus católico e o outro é Mammon. Porque se você conseguir ampliar a parte conectiva e você conseguir entender como funciona isso aqui, e você começa a ganhar dinheiro, você está dentro da Matrix, continua encarnado, mas você não está dentro do sistema. Olha que você tem ordens aqui dentro. Né? Você tem que obedecer, a gente está com sabedoria. A gente não está aqui para ser preso, a gente já está preso aqui. A gente não quer fazer nada, a gente quer viver. Então você não vai mais espremer a cabeça, eu posso fazer outra coisa. A outra coisa aparece para você. Ou você pode ganhar no jogo, mas para isso você tem que jogar muito. Pode, eu estou dizendo que vai. Pode aparecer uma herança, pode alguém olhar para você, quer fazer um contrato comigo aqui, um acordo, ou mudar de emprego, você já começou a ganhar mais, você começa a fazer aplicações, você começa a ter direções e estudar mais. Quando você vê, a tua vida em um ano já ampliou muito e a tua cabeça tem que mudar. Não é só acontecer. Você tem que mudar o seu perfil. Senão você não vai conseguir ganhar dinheiro e quando ganhar o dinheiro vai perder todo. Entendeu? É essa autorização que você tem que ter. De ganhar, manter e continuar. Porque essa terra é movida a dinheiro. Não foi eu que inventei essa história. Mas não é só dinheiro. A inteligência e a sabedoria faz parte do luciferiano. Se você não estuda, você vai ser mais uma ovelhinha também servindo ao pessoal da mão esquerda. Servindo ao pessoal satânico da mão esquerda, só luciferiano que diz assim, não comunga, só comunga com Lúcifer, não comunga com os demônios. Isso não existe. A egrégora é a mesma. Entendeu? É complexo o tema. Eu espero que eu tenha respondido. Qualquer coisa, gente, vocês veem no meu WhatsApp, tá? E a gente conversa, eu explico direitinho e passo. A minha função é despertar. Mas eu também sou magista. E também faço os pactos, acordos, contratos. E eu vou explicando cada passo e também desmistificando toda essa questão do pacto. Não dizer assim, eu vou ficar rico daqui a um mês. Pode ficar. Pode ficar até amanhã, se você jogar. Mas será que está lá no astral? Você está preparado para isso? É tudo tão mágico, é tudo tão sobrenatural do que a gente acha que é natural, que mexe com o teu psique direto. Se você não mudar seu posicionamento e não tomar posse da sua vida e não mudar as coisas querem que você mude, eles não têm corpo, eles vão te dar caminho, mas você não vai ter visualização para isso. Vai continuar sentado no sofá da sala chorando ou achando que alguém tem que fazer isso por você. Ajuda a gente tem, tudo bem, mas a gente tem que assumir nossos compromissos. Ninguém sai do restaurante sem pagar a conta. Então, toda ação tem uma reação. Então, se você mexeu ali, ele vai abrir. E não tem esse papo de pacto, paquito, pré-pacto, se tem que pedir autorização. Não. Você quer fazer, você já é filha dele. É que a gente está aprisionados aqui. Depois eu tenho que te explicar isso com mais calma.
Também tem um curso, gente. Você tem que despertar, você tem que entender que isso aqui é uma grande manipulação. Para continuar o sistema do jeito que é, e para continuar ganhando dinheiro e a gente cada dia mais com antolhos e só pagando as nossas continhas e vivendo essa vida medíocre, que é o que eles querem que a gente viva. Mas você está pagando imposto. Imposto sobre imposto sobre imposto, porque o governo não tem dinheiro. De mundo nenhum, país nenhum. Quem dá dinheiro ao governo somos nós. Que trabalhamos para caramba e pagamos imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto. Eles deixam nosso dinheiro num banco, e, entendeu? Vocês também têm que entender isso. É toda uma grande manipulação. Não é só a Igreja Católica Apostólica Romana. É muito complexo, mas dá sim. Eu sou prova viva disso, tá? Dos meus pactos, do meu início aqui da mão esquerda, até eu chegar e descobrir que aqui era meu lugar. E todo mundo que vem não volta, não volta porque descobre e fica até muita gente tem que desconstruir e reconstruir, até você entender quem você é e sim. Poxa, isso é uma possibilidade muito boa de se ganhar dinheiro. Mas é só dinheiro? Não, você vai pedir também inteligência, sabedoria, luz. Você vai pedir saúde. Principalmente uma saúde psicológica, tá? Tá todo mundo muito punk aqui no mundo agora. Vamos ver aqui. Eu espero que eu tenha conseguido responder aqui. Isabel Oliveira, boa tarde. Boa tarde. Faz pacto só com o nome e os pedidos pelo Zap? Olha, eu faço pacto, sim, online. Aí tem que fazer um acordo, mas dificilmente, quem fez a pergunta aqui, se eu faço pelo Zap também. Mas é online, tá? A pessoa está me vendo e eu estou vendo essa pessoa. Porque para mim também é muito difícil, a minha responsabilidade não vai permitir que eu faça isso só porque a pessoa pagou, e sim que ela está sendo pactuada. E eu não vou deixar uma pessoa encostar uma outra coisa na pessoa. Eu vou fazer toda a magia. E a pessoa vai fazer o pacto. E eu vou estar olhando. E vou dizer, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E depois tem todo o resguardo, tem toda uma... Antes, durante, depois. Tem o fechamento, tá, gente? Não é aleatório, não. Mas eu posso fazer um pacto sozinho? Eu não acho uma boa ideia, não. A não ser que você esteja muito desperto. E assim mesmo é para poucos. Para poucos. E como saber que aquele ser humano que está ali na internet entende? É só você ver a postura da pessoa. Ela começa a falar muita besteira, misturar muito santinho, anjinho, ininho. Eu fui da igreja, já veio com a ideia cristã para cá. Tem satânico aqui falando sobre anjinho, né? Sobre cabala. Eu vou dar aula sobre cabala, vou explicar o que é cabala, mas cabala é cristã. O que me interessa a cabala? Entendeu? Vou falar sobre Salomão, que é cristão. Mas tem uns demônios que estão ali no 72 da Goécia e da Goétia. O Goécia e o Goétia é o mesmo nome, tá, gente? Sim, mas isso aí é cristianizado. Mas eles estão ali. Alguns ali, bastante. Então. Eu trabalho com muitos ali. Demônio é demônio, gente. Não tem nada a ver com o que se escreveu ali. Tá? Clavícula de Salomão, Enoquiana, isso tudo é católico. Mas a gente tem que passar uma pincelada nisso aí. Tem que conhecer para depois decifrar essas coisas, para entender por que tem que amarrar as pontas. Se não amarrar as pontas, eu vou falar sempre a mesma coisa. Vocês não vão chegar a lugar nenhum. É como aquele cachorro rodando no próprio rabo, né? Faz pacto só com o nome, então. Posso fazer uma solicitação? Posso. Sem ser o pacto, com acordo ou contrato. Né? Com data marcada e agendada para aquela época. Sim, posso fazer. Acordos e contratos. Teoricamente, a mesma coisa, né? Aí bota a data. Isso é gente, isso é magia, tá? Na data correta daquilo ali, aquilo. Você não precisa queimar um pacto e um contrato. Desculpa. O acordo e o contrato. Mas o pacto tem que ser queimado, tá?
pacto, aliança, barra aliança, só para vocês saberem que aliança é pacto, mas eu vou falar pacto. Tem que ser queimado. Tem toda uma liturgia para fazer isso. Não é aleatório, não é de qualquer jeito. Tem várias etapas do pacto até você chegar nesse ponto de você fazer o pedido. Tem uma coisa para você escrever, fazer pedido, anotar, botar sangue, mas a gente são gotinhas de sangue. Não é um litro de sangue, não precisa matar bicho, é o próprio sangue que vai passar ali. Tá? Tem outra forma de se fazer pacto? Tem, mas é melhor o sangue vermelho. Que, tem outro tipo de sangue? Tem, o sangue branco. Que é o sangue do seu próprio prazer. Porque é o nosso chakra básico que está voltado para a Terra. É por ali a entrada, por ali a saída. Então, quando você elimina isso, ele vira um poderoso... Você pode impregnar tudo. Né? Tem a mesma força que o sangue vermelho? O sangue vermelho é a vida, propriamente dito. Então, não existe um sangue tão poderoso quanto o seu sangue humano. Nem você pode matar 10 bichos, que talvez as suas gotas de sangue dê mais força. Gotas da mão esquerda, nunca da mão direita. Tudo que você fazer tem que ser com a mão esquerda. Você está falando da mão esquerda. Até isso é complexo. É no anelar, é no indicador, entendeu? Faz a diferença tremenda. Vamos lá. O primeiro filme da Caça-Fantasma, eles tentaram zoar o Pazuzu. Foi verdade. Você se lembra? Sim, lembro. Acha que sentem os efeitos até hoje, porque não se brinca com Deus. Exatamente. Perfeito, perfeito. Não se brinca com deuses, e quando brinca com esses deuses, e essa questão do Pazuzu até me arrepiou aqui, porque o Pazuzu se apresentou para mim 3 vezes, eu tenho o sigilo dele aqui, tá? Aqui, não, aqui é Abaddon, aqui, e ele pediu para fazer outra aqui, porque quando eu vi já estava colado, então não tira. Então, assim, Pazuzu foi quando fizeram o Exorcista. É claro que a pessoa que faz esse tipo de coisa, eles sabem, o roteirista, todo mundo sabe o que está acontecendo, mas a gente fica muito hollywoodiano, entendeu? Geralmente, Pazuzu é um poderoso, eu vou chamar demônio, porque aí vocês entendem, um deus sombrio, poderosíssimo, mas eles ficam olhando você, a gente é um ser humanozinho, a gente está encarado. E eles não têm nem na Terra. Eles vêm, no caso, comigo, porque eu já estou muito alinhada com eles. Quanto mais você fica alinhada na energia deles, na egrégora deles, mais ele vai alinhar você. É como se fosse um casamento. Né? Eu assumi que sou isso tudo. Então, eu não sou católica, eu sou uma luz satânica luciferiana. Vou botar satânica, nós somos satânicos. Eu tenho que comprovar isso, gente. Está escrito bem claro em latim. Satã, Lúcifer. Né? Bem claro. Mas vamos falar de uma maneira que as pessoas entendam. Eles tentam... você pode ver aí, um monte de gente derrotada, que deu tiro na cabeça. Aquele livro lá vendeu mais do que a Bíblia cristã, que vende muito. Né? É o livro mais vendido do mundo, sempre. Ficam loucos, perdem o dinheiro todo, se matam, ficam loucos assim. Eu vi um monte, eu tenho muitos anos aqui, e eu sei de cada história que pode ficar rico à vontade. E para perder assim, ó. Só que eles não vão só tirar o teu dinheiro, eles vão tirar a tua consciência. Salomão não fez isso? Né? Então, assim, chegou, bateu em Asmodeus, e Asmodeus, eles mesmo que parece que, sabe, gato batendo, eu nunca vi um animal tão... Ele transita entre mundos também, tá? Eles são cheios de cristais de quartzo. O que acontece com eles é o mais próximo do ser humano, então eles transitam. Por isso que eles são tão cultuados no Egito.
Animais mortos e vivos, eles passam para o lado, e eles veem tudo, e eles têm o mesmo comportamento quase de um humano. Né? Eles brigam contigo, eles te batem, eles saem da casa, quando eles não gostam, eles discutem com você. Acho até que são umas alienígenas, eles. Mas o gato é o animal que eu mais gosto, por causa da independência deles. Eles não são serviçais. Quando ele não está afim, não chega perto. Gente, o lobo. Você nunca viu um lobo no circo. Ele morre, mas ele não se submete. E aqui nós somos assim. Eu morro, eu não me submeto. Não. Lobo não come lobo, gente. Então, o lobo ele tem uma hierarquia. Ele respeita a hierarquia e ele se projeta. E ele não vai. Você não vê lobo fazendo graça. Mas o lobo pode ser um grande amigo seu. Inteligentíssimos. Então, por isso que a gente diz, nós somos lobos. A gente tem a posição de um lobo. Nós somos lobos, né? Realmente, a gente não se submete. A gente pode até se adaptar. Vai ser flexível e ser inteligente, tá? Nem sempre a gente pode sair batendo de frente. Mas a gente pode resolver as questões pontuais. E aí eu concordo plenamente. Os deuses, quando você faz uma goétia que você põe ali no pescoço do demônio ali, que bota naquele triângulo, né? Quem me perguntou sabe muito bem. E aí, mesmo que você não veja, você sente, a energia fica bem densa, pode ficar uma energia, gente, quente e pode congelar, tá? Eu, por exemplo, normalmente congelo e as pessoas esquentam. Normalmente eu congelo. Eu começo a sentir frio, e a pessoa fica quente. Quente de tentar tirar a roupa, porque eu não suporto. Mas é por causa da densidade, é que eles são maus. Não, eles são justos. E na justiça deles é para todo mundo, tá? Vai a sacerdotisa Clécia, vai todo mundo, porque ele não está gostando dessa brincadeira, e não é porque você acende vela todo dia, se você ultrajar um demônio, um Deus sombrio, você está num decreto terrível com ele. Então, sempre muita educação, muito respeito, assim como você gostaria que entrasse na sua casa. Com licença, prazer, bom dia, obrigada. Faz as suas oferendas. Eles comem? Comem. Exu e Pombogira come? Come. Mas como? A energia. Cada vez que você fala aqui, cada vez que você acende uma vela, o incenso foi inventado para isso. Eles fazem a silhueta, não tem vento nenhum, mas eles estão ali. Porque se eles se apresentarem de verdade, você tem que ter um poder muito grande. Você conseguir ver, né, a estrutura dele, você pode ver. Pode acontecer de você ver. Por exemplo, a Quimbanda, ele é muito obscura. Eu não faço isso, não, porque eu tenho muito amor e respeito por eles. Eu gostaria muito que todos tivessem muito amor e respeito por eles. Porque eles são fantásticos. Minha família é a família de todos nós. E eu lembro daquele pessoal que fez Pazuzu lá, com Pazuzu, com esse filme, foi terrível, tá? Morreu gente, o set pegou fogo, foi um transtorno. Pazuzu, é porque vocês têm que entender que eles são muito fortes, e eles não são humanos. Eles não têm essa coisa humana. Eles são justos. E na justiça deles, eles vão fazer. A justiça deles não, na própria justiça, né? Porque não é tem uma impressão de justiça, é a justiça pura. Se você fez, né, você vai ser ceifado, ou ele pode semear, ou ele vai ceifar você, ou ele vai brincar com você. Então, se você foi lá, perturbar um demônio, empurrou um punhal no pescoço dele, você vai fazer, ele vai fazer. Até quando ele vai fazer? Porque ele não precisa de você para nada, ele vai ficar rindo. Eu acho até que dá muita risada na cara da gente aqui. Mas se você trabalha com respeito, eles vão te respeitar. Se você faz o pedido certo, toda evocação tem um início, meio e um fim, gente. Mas agora eu só chamo. Meu pai, meu irmão, eu falo o nome. Nem botei a vela, já senti a presença. Mas aí eu já sento, porque é denso para mim. Eu sento e sento para fazer acordo. É tudo sentado no escritório, autorizado. Então, não é esse papo que é feito aleatório. Não, a gente senta no escritório para fazer o acordo, para fazer o contrato, para fazer o pacto, né?
É tudo acordado ali. Aí a gente começa com o Satã para abrir. Vamos falar Satã, tá? Satã, Lúcifer, barra Lúcifer. Posso botar Lilith? Pode. Aí isso aí vai complicar aqui. Eu posso fazer um pacto com Lúcifer e Lilith, porque eu fui pactuada assim e dentro dos meus estudos e tudo que eu aprendi, que eu posso dizer a vocês que é correto, eles são unos. Mas não é todo mundo que você pode fazer isso, porque nós estamos num mundo machista, onde o total feminino foi estrangulado e o total feminino também está voltando, e vocês estão vendo essa situação complexa aí, mais do que tudo. E o que é certo, o que é errado, e vem a lei dos homens aqui da Terra, né? E a gente tem que obedecer essas coisas também, porque senão a gente está ferrado, vai parar na cadeia. Então, isso tudo é inteligência. Então, fazer para determinados homens ou determinadas mulheres pacto com Lilith. Lilith, não é que Lilith é uma demonesa, Lilith é uma deusa, nossa mãe, mãe de todos, e mãe de tudo. Essa é Lilith. Tira essa coisa de Eva, que Lilith ela não se submeteu, até porque isso é católico, tá? Então, por favor, isso é mentira, tá? Mentira, mentirada. Isso é outra coisa que eles copiaram do paganismo, que eles copiaram das tábuas sumérias, e não tiveram nem a forma de dizer assim, poxa, eu vou trocar o nome. O dilúvio existiu, mas não dessa maneira, mas existiu o dilúvio. A única coisa que eu sei que é realmente real. Mas não teve Noé, não tem outro nome, tá? É outra coisa. Aí eles pegaram tudo e adaptaram. Então Lilith virou essa demonesa, essa prostituta, essa tudo, e ela é só uma deusa, que tem vários nomes também. Tem que entender que nós estamos falando de milhões de anos, não só esse da Suméria para cá. Nós estamos falando de milhões de anos. Então tudo vai mudando, mas o personagem é o mesmo. O estereótipo muda, mas o personagem é o mesmo, com vários nomes. É a Clécia aqui, é a Clécia que não tem mais o nome de Clécia, ela vou chamar ela de Alves, e a Silveira, que é o meu sobrenome. Então, mas é a mesma Clécia. Aí a Clécia se chama Maria, a Clécia se chama Hecate, a Clécia se chama Inanna, a Clécia se chama isso, e a Clécia se chama Lilith. É uma coisa só. É uma coisa só. Porém, não, porque eu trabalho com Hecate, mas Hecate é Lilith. Entendeu? Então, olha, parabéns para quem falou que a gente tem que ter respeito para os deuses, pelo menos uma consciência sagrada aqui. Gente, não façam brincadeira com os deuses. Não é uma boa ideia. Exu e Pombogira, eles estão na Terra, transitam entre os mundos também, sem os deuses, tá? Deles lá. O reino de Lira, a gente trabalha também, menos sem os deuses, tá? As deusas deles. Não, quando fala são, Deus, deusa, coisa, tudo católico. Mas o Exu e Pombogira, alguns trabalham para Lúcifer, né? E outros não atendem. E uns só vêm para atender a quimbanda de verdade. Então, respeito também com eles, é muito bom, e obrigado. Eles abrem caminho, sim, eles ajudam, sim, eles nos protegem, sim, e eles estão lembrando entre caminhos. Eles se alimentam? Sim. Comem? Sim. Você já riu a obrigação? Sim. Eles já comeram? Sim. Vocês podem despachar. Aí já é outra história, como é que a gente vai fazer isso, mas de verdade já foi energia. Simplesmente a gente bota o cigarro aqui, o cigarro é fumado inteiro. O cigarro não foi queimado, ele não apagou, ele foi fumado. Você vê a fruta, né? a bebida que desce muito rápido, a coisa toda pode ficar ali, mas eu já despachei ali numa encruza. Deixa lá, alguém vai comer ou vai jogar fora, mas a energia já foi. Entendeu? É uma rosa, é uma roupa que tu compra na intenção, é uma bijuteria que você está usando, né, no meu caso. É uma tatuagem que você faz. Tudo isso também traz que você fique mais una com eles. Mas muito respeito também, por favor, tá?
tudo isso aqui é magia. Isso pode ser uma cilada também. Se você fizer errado, ou se você fizer uma má intenção tremenda, sem respeito nenhum. Natanael, está linda, minha amiga. Oi, obrigada. Cheguei atrasado, não perdi sua live por nada desse mundo. Muito obrigada pela consideração. O que costumam pedir em troca? Boa pergunta. Oi, Emanuele, boa tarde. Obrigada por estar aí ouvindo. Se quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá, gente? O que costumam pedir em troca? Nada. Nada que você não possa oferecer. Quando você casa, vamos falar de casamento? Vamos falar de aliança. Não tem 2 copos? Assim, é isso que vai funcionar. Igualzinho você faz com mãe. É um peso à medida. Os copos têm que estar cheios por 2 lados. Meu copo esvaziou um pouquinho. Peraí que eu vou botar o meu um pouquinho para você. Agora nós estamos quase igual. Então eu vou botar para cá. Então o que é? Não é você acender vela todo dia, mas é o seu amor. Mas eu amo tanto. Vamos falar um Exu aqui. Eu amo tanto Exu Caveira. Eu amo tanto Maria Mulambo. Tá, fiz o assentamento. Eu não faço aqueles assentamentos de coisa. Eu faço só o axé da situação. Eu faço uma bombonier. E depois eu comungo aquilo tudo ali, aí sim, aí começa a entrar a parte básica, tá? Mas dar alguma coisa em troca é só o que você vai dar ali, uma bebida, um cigarro, uma vela, um incenso. Você pode fazer um padê? Pode fazer um padê. Pode fazer um padê também para os deuses sombrios. Pode botar frutas. Eu posso sacrificar um animal? Gente, eu particularmente não gosto, entendeu? O sangue deles é bom? Sangue é sangue, adrenalina é adrenalina, mas eu faço sempre de outras maneiras que eu chego nesse acordo. Mas às vezes eu tenho que fazer. Aí eu uso outras coisas e tenho que fazer. Mas aqui dentro do satanismo, do satanismo, a gente não comunga muito com esse sacrifício animal. Vai levar minha família? Não. De forma nenhuma. Não existe essa possibilidade. Agora você vem para cá. Vamos lá, você vai entrar na minha casa. Aí você vai começar a chutar os meus móveis. A querer me bater. A querer tirar onda com a minha cara. No mínimo, eu vou te empurrar da minha casa para fora, porque a casa é minha. Eu te ajudei pra caramba, depois tu vem e diz assim, meu Deus, tá da minha cara, que vai me bater. Aí você vai ver uma reação. E é a mesma coisa eles. Não é que você tem que virar capacho. Não. São seus aliados. São nossos amigos, nossos irmãos, nossa família espiritual. Se for tratado desse jeito, não tem nada de dar nada em troca. Troca é isso que você vai dar. Vou fazer um trabalho de pacto. Eu tenho que ofertar muita coisa. Tenho que direcionar essa pessoa para fazer o pacto. Seja ele com as deidades ou com as entidades. Então eu tenho que explicar tudinho, para a coisa ficar certinha. E a gente vai fazer isso tudo certinho. Gente, não adianta atropelar etapas dentro do pacto, dentro do acordo, não. Senão a coisa não vai ficar punk. Aí quando você vê a tua vidinha que estava andando não anda mais, aí você tem uma travada, você fica doente, porque nós estamos falando um duplo etéreo, físico e espiritual. Nós estamos falando do nosso físico, usando o nosso físico, mas a gente trabalhando com o espiritual. Então a gente está mexendo nas duas coisas, para fazer um equilíbrio no teu corpo, e na tua mente, e no teu espiritual. Então você começa a ampliar. Então, eu estou aqui trabalhando, falando com vocês, mas eu estou usando o físico para falar, a gente se comunicar, essa casca que vai morrer, mas o meu espírito está aqui trabalhando diretamente com vocês, senão eu não poderia estar fazendo isso. Então não tem, corta esse negócio que vai morrer alguém, depois de 10 anos vai morrer, papo furado isso aí, papo de católico, tá? Papo de católico. Porque as pessoas não são católicas, todas elas. Nós fomos empurrados para lá, e aí depois você não é católico. Você tem medo do inferno e ir para o céu. E se eu falar que não tem céu?
e que não tem inferno. Tudo que você conhece é mentira. Aí a pessoa lá na hora da saída dela, que ela está fazendo a passagem dela, eu não consigo ver, mas tem gente que vê. Dentro do cemitério eu consigo ver muita coisa, mas a partida não. Eu peço para não ver. Eu não vou suportar isso. A pessoa gritando, cadê o anjo que foi prometido a eles que ia chegar até Deus, ou seja lá quem for, para dar o que ele vai ter a nuvenzinha deles. E acredita piamente nisso. Isso que foi passado para a gente, as ovelhinhas aqui, para a gente aprender a ser. Mas, na verdade, não é assim. Você vai para a energia que você vibra. Então, se você vibra positivo, você está na mão esquerda trabalhando, e você está se orientando cada dia mais, porque eles não gostam de coisa muito torta, esquece. A coisa é reta. Então, tu está fazendo um monte de besteira para lá e para cá, você vai pagar também. Fez aqui na parte física, você vai pagar a parte física. Você fez na parte espiritual, você vai fazer na parte espiritual. Sabe? Eu já falei, não sai do restaurante você paga a conta. Então, ainda algo que se você faz um acordo, cumpre o acordo. Eu cheguei aqui e fiz o pacto com o Mamon. Mas eu falei para o Mamon, meu pai, eu estou botando ali todo o trabalho, que tem toda uma liturgia depois de um trabalho para ser feito. Ele é um movimento financeiro muito grande. Por isso que a Bíblia não deixa. É dinheiro, pedras preciosas e ouro. Ele é da terra e ele gosta do ser humano. Né? Está sentado ao ladinho de Lúcifer. Porque Lúcifer quer que a gente cresça, que a gente desperte desse tormento que é essa matriz. Você vai continuar vivo aqui, mais do que tudo, você vai continuar vivo. É exatamente isso que você tem que fazer. Ir para academia, comer bem, ter uma vida boa, poder ajudar um irmão seu, uma irmã sua, nós somos irmãos, mas eu não sou católica. Nem todo mundo se ajude primeiro e nem todo mundo você tem que sentir a dor dos outros. Mas você pode ajudar as pessoas. Inclusive do jeito que você quiser. Assistir o seu coração, faz. Mas eu não estou falando aquele negócio da igreja, não, tá? Aquilo ali é só para arrumar dinheiro. Então vamos lá. Está linda, costumo pedir troca. Em troca, você fez um pacto com o Mamon. Olha, Mamon, meu pai, meu amigo, todo-poderoso Mamon, bondoso Mamon, não sei, você vai falar com ele da maneira que ele entenda. Quando eu ganhar isso aqui, eu vou lhe ofertar um tacho de ouro. Ou numa coisa de ouro e vou... Não sei, mas o ouro não vai ser um ouro 21, vai ser um ouro 14. Quando você ganhar aquilo ali, você não está ganhando, você está trabalhando, está se mudando, está revolucionando toda a tua estrutura, aí você já está aqui também com Lúcifer, né? Porque isso vai acontecer. Aí, na hora que você conseguiu, você esqueceu de Mamon. Primeira coisa que você tem que fazer é ir lá e comprar o tacho ou mandar fazer o tacho que você falou. Aí ele é tão poderoso que o nome de Mamon já é o próprio mantra. É Mamon. Aqui, muito obrigado, é dele, não é seu, vai ficar ali, mas é dele. Então, o que é dele, porque ele é avarento. E ele vai te ensinar a trabalhar com dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito séria. E o dinheiro, ele transmite energia, o dinheiro que você oferece ali. Então, fiz um pacto também, falei com Lúcifer, meu pai Lúcifer, todo-poderoso Lúcifer. Meu pai, não fica de joelho, tá, gente? Não façam isso. Pode ficar de pé mesmo para falar. Se quiser sentar, também pode, mas não é joelho, não. Isso é coisa de igreja, isso é coisa de serviçal. Tudo que eles não querem que ele seja. A gente fica de igual. Levanta a cabeça e fala, meu pai, Lúcifer, eu preciso disso. Assim que eu vou comprar uma capa, eu vou tomar jeito, vou comprar minha roupa, vou arrumar o altar, eu vou fazer tudo que eu estou falando aqui. Então, faça. Tá com Lilith. Faz um agrado para ela, bem feminino, uma rosa. Minha mãe, eu tava fora do país fazendo um trabalho. E eu vi um cliente meu, que é meu amigo também, acho que mais de quase 8 anos. Sabe? Ele mandou uma foto para mim de Lilith.
linda, mas uma forma que não assisto assim. E eu escutei ela falando, eu quero essa foto. Eu, na mesma hora, eu escutei. Eu peguei um amigo meu, passei o WhatsApp para ele, aqui do Brasil, falei para ele, vou mandar para você e faz esse. Aí eu até imaginei, já vi o tamanho, e depois ela pediu que eu tirasse ela daquele status onde ela estava, que ela queria um destaque, né, mais elevado e o espaço. Depois eu perguntei, não, aqui está ótimo. Se quiser, só para frente. Você começa a interagir com ele. Está linda lá. É aquilo que ela quer. Então, ali eu boto doce, eu boto chocolate, ela serpenteia, né? Tanto que o totem é a serpente. Mas a serpente é muito boa, né? É sagaz, perspicaz, ela é rápida, objetiva, né? Ela vai te atacar, mas ela vai te proteger. O veneno dela faz muito medicamento. E é por isso que o caduceu, coisas importantíssimas, é o símbolo de serpente. Então, não pense vocês que a coisa não tem que ser feita. Aí depois chega para mim e fala assim, sacerdotisa, não faz oração, não faz o pedido, não interage, não comparece. Aí como você casa e você tivesse dividido a casa, mas você nem fala com a pessoa quando chega. Aí dá um beijinho e vai para lá. Aí chegou a hora de pagar a conta, a pessoa paga. Então isso não existe. Entendeu? Isso é uma grande mentira, é uma grande falácia. É a mesma coisa com eles. Boa tarde. Quando o verdadeiro satânico reencarna, ele já volta inclinado para a mão esquerda? Pode ser. Sim. Verdadeiro satânico luciferiano, tá? Você pode falar assim, porque satânico é luciferiano. Sim. Se ele despertar ao ponto dele conseguir ver aonde está a chave, se ele pegar a chave dessa matrix, dessa roda de samsara, que é vida, nascimento, vida e morte, e depois você reencarna em outra casca e vem desmemoriado para a graça e honra dele. Mas essa pessoa ela já está tão desperta que quando ela volta, se ela voltar, ela volta tão desperta que rapidamente ela já liga. E ela começa a se bater. Ela não fica em lugar nenhum, ela não consegue ficar num umbanda, num candomblé, não falando mal deles, tá? Estou só falando. Não fica na igreja, tem horror à igreja, e vai para o lugar e a cabeça começa a pensar muito, e aí começa aquela agonia do despertar. Ou então a pessoa já vem despertada. Só que ela tem que acordar. Ela está desperta, mas ela não está acordada ainda. Acordar é outra coisa, tá, gente? Acordar é dolorido, mas é muito bom. Quando você olha e diz assim, eu sei onde eu estou, o que estou fazendo aqui, estou pisando aqui, e tem tanta gente precisando da gente, e tem muita gente que tu tem que excluir. Mas o que eu posso fazer de bom? Olha o que eu estou falando, eu sou uma satânica. Eu não sou uma demiúrgica, que saiu fazendo um monte de porcaria aí, depois eu peço perdão a Deus, e aí eu estou perdoada, eu vou para o reino do céu. Não, a gente vai pagar. E esse Deus católico, se você não comungar direitinho com ele para tu sair disso aqui e para tu voltar, se você for um suicida, ou se você sabe que está doente, você continua usando aquilo ali, você vai entrar como suicida, tá? E o suicida sofre muito mais do que a gente quando sai numa energia demiúrgica daquilo. Entendeu? O satânico, sim. Reencarna e ele já volta inclinado. Volta. Eu conheço muita gente muito jovem que me procura. Normalmente eu não costumo trabalhar com pessoas abaixo dos 18 anos, eu até nem gosto. Por quê? Porque é complexo e tem muitas leis aqui que tem problema com pessoas muito jovens. Então, eu prefiro que já tenha acima de 18 anos. Eu normalmente peço a identidade. Não, porque eu não quero confusão. Não precisa disso, né? Mas eles têm que ter apoio também. A família católica, a família evangélica,
que é só uma forma de falar católico, está comungando. A família é judia, que estão aí e mandam no mundo também. Então, é testemunha de Jeová e você é criado naquilo ali. Aí, para você conseguir... Aí a pessoa está vendo que não se adapta àquilo ali, vai até lá, passa mal. E eu não gosto desses cultos. Aí que é horrível, não entendo nada que o padre fala e não entende mesmo. E aí tem que fazer a primeira comunhão. Aí a pessoa sai dali já desesperada. Normalmente mete o pé de casa ou vai fazer uso de um monte de entorpecentes para conseguir parar a dor que não aguenta aquilo ali. Essa é a grande verdade. Entendeu? E, além disso, o mundo está passando uma transformação muito grande nessa matriz. Você pode sentir pelo ar que está tudo mudado e que as pessoas estão em mudança contínua, direta, sem perceber, ou alienadas demais ou despertas demais, dentro de uma matriz. Mas dá para resolver isso aqui, tá? Nunca, gente, fica no negativo total, não. Não, a gente fica triste, mas para. Segura, entendeu? Não deixa ele envolver você, que eles querem isso. Que você se entregue. Olha que coisa boa. E Deus é bom, aí ele ganha mais uma vez, toda vez que você fala Deus, dá um luto. Para mim, quando eu falo Deus, eu falo Lúcifer. Já sabe, está dentro de mim, então a energia que vai é essa. Quando você fala Jesus, é normal, aí todo mundo fala a mesma coisa, às vezes fala sem saber, sem pensar. E aí você está comungando mais uma vez, mais uma energia. Enquanto eu estou aqui fazendo essa live, quantas pessoas já falaram no nome e conseguiram comungar, e são os anjos, os arcanjos, o querubim, o Espírito Santo, todos os santos, todas as virgens. Tu imagina a quantidade de gente que está comungando isso aí. Então, essa energia fica densa. Então, você falar que isso aqui não tem força é a mesma coisa que você falar que o crocodilo não tem força quando dá uma dentada em você. É tão forte a dentada dele, a bocada dele, que sai a lágrima. Mas não é porque está chorando por causa da pressão da boca. Aí a lágrima desce. É isso aí. Então, quando você fala, eu não tenho função, não, aqui eles também têm muita força. Entendeu? Então, nunca subestime também a mão direita, e nem tampouco estou aqui para subestimar nenhuma religião, tá? Até porque fui mãe de santo pequena do Quito. Então, eu faço muita coisa dentro dos fundamentos, que eu sei que aquilo ali funciona muito bem, tá? Estou aqui para dizer. Só que as pessoas confundem, misturam tudo no balaio e fica tudo enrolado. Você entra numa... O problema é esse. Esse é o problema. É enrolar tudo. A pessoa ela está dentro do templo satânico, luciferiano, e aí você vê uma imagem de Jesus Cristo. Vamos lá, uma bruxa. Né? Ela está ali comungando com Jesus Cristo. Só que ela é pagã. E como é que faz isso? Entendeu? Pode dar certo para ela, mas vai chegar uma hora que vai dar um pau ali também. Então, não dá nem para acreditar nisso. As pessoas botam imagem e quando você chega lá dentro, está tudo católico. Às vezes você não tem nada. Gente, magia é isso. Às vezes você não vê nada, você não vê esse olho aqui, você não vê nada. Entendeu? Que está disposto a ver. Pode ver, porque esse olho aqui você não vê nada, você vê aqui. Nesse terceiro olho aqui, no sexto chakra aqui. Esse olho você consegue, mas esses olhos aqui você só vê porque a Terra está te mostrando. É tão ruim os olhos. Estou falando que quem enxerga, né? Porque tem gente que não enxerga. Mas as pessoas que enxergam, que têm os olhos, fazem ilusionismo meio-dia na tua frente, na tua cara, com o sol, esse sol falso aí, essa luz falsa aqui, e você não enxerga a pessoa fazendo. Como é que pode enxergar? Se a imagem já vem distorcida, virada de cabeça para baixo, para dentro da tua retina. A imagem vem distorcida de cabeça para baixo. Entendeu?
Então, você imagina o cérebro trabalhando nisso, processando isso. É quando você vê qualquer imagem passando, você normalmente vê pela abdução do olho. Normalmente você sente a presença. Né? Nós temos também um perispírito, né, amplo. Qualquer coisa que se aproxime muito do seu corpo, do seu corpo etéreo, você já... E você sente que está sendo observada. Você sente que tem alguma coisa. Você sente, mas às vezes as pessoas não querem acreditar. Mas, de fato, isso aqui é um mundo espiritual. É um mundo espiritual do qual está fechado, condensado, de uma maneira que a gente acha que está tudo parado, mas está tudo movimento e energia pura. Então, isso vocês têm que entender. Por isso que eu estou falando sobre isso também. Não adianta você fazer isso tudo e achar qualquer físico, eu estou falando do físico quântico, qualquer físico vai te dizer, está parecendo que está parado, mas está tudo em movimento. Para você ver que os olhos da gente não vê. Você não sente as ondas, mas tem gente que sente. Né? A energia, a Matrix, você sente. E você vê erros de Matrix direto aí. Já cheguei na Matrix, né, gente? Mas eu estava no pacto. Vamos lá. Oi, boa tarde, boa tarde. Aham, gente, satânico, sim. Mas os satânicos de verdade, né? Porque tem uns satânicos aqui que eu vejo aquela ovelhinha, a ovelha, de chifre de rabo, olha que lindinha, fica bonita, né? Porque eles não são satânicos, eles são católicos. Aí eu vejo aí ritual coletivo, eu não aguento, eu tenho que falar toda vez a mesma coisa. Só se tu botar uma turbina em algum lugar e, sinceramente, é tão mentiroso, as pessoas precisam tanto acertar, ser acertativa naquilo ali, e é tão baratinho, às vezes é tão carinho. Quem pode, paga, não estou nem falando de dinheiro, não. Mas a pessoa que está fazendo, ela não está nem aí para você. Senão ela não faria um ritual coletivo. Não existe. Você tem sim, você pode fazer numa câmera luciferiana, câmera, ali está todo mundo ali, você acendeu o caldeirão, o que for, está fazendo uma liturgia, e você está fazendo uma missa negra, e aí você faz ali, mas a pessoa está sentada ali fazendo pedido, aí sim pode ser que aconteça alguma coisa, mas é muita energia. Agora, você pegar um monte de nome, acender um monte de vela, sei lá como é que vai ser. Para aí, faz as contas aí. R$100, 500 pessoas. Por baixo, para quem tem muito like aí. Faz a conta. Agora eu inventei que eu tenho um patuazinho de Lilith, que custa só o meu patuazinho de Lilith, custa R$500, eu comprei lá na 25 de maio. Tá, problema nenhum. É meu, eu comprei, mas, entendeu? Eu tenho 200 itens na minha loja, então, na verdade, eu sou uma vendedora de religiosa. Eu não sou sacerdotisa, eu não sou bruxa, eu não sou feiticeira, eu não sou mestra, eu não sou mestre, eu não sou nada. Eu sou só a pessoa que estou arrumando dinheiro com o espiritual, com o sagrado. E essas pessoas vão ter o troco deles. E o troco vai ser o troco, bem trocadinho, para entender que isso não deve ser feito. Não deve. Mas se você quiser fazer, o problema é seu também. Então, quando for pegar esses charlatões aí, manda seu sangue pelo correio, eu vou fazer um ritual coletivo, tem umas 30 vagas, a gente sai fora, pica a mula, sabe? Contando muita história que o mesmo está rico, que você não tem que fazer uma mudança, que você não tem que estudar, então estuda tudo católico. Vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar pior. É melhor até virar ateu ou ateia. Graças a Deus. Porque o ateu até sozinho. Esse pessoal que é ateu, em países que não são católicos, o índice de crescimento ali econômico é muito grande. Porque a pessoa está se preocupando com nada, está só ganhando dinheiro. Ela vai ali e ganha dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero viajar, eu quero ir para onde, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, eu quero botar um monte de brilhante aqui no da minha porta, em cima do meu carro, eu quero ter 40 segurança, 55 carros na garagem. Ótimo.
Você é o quê? Eu não sou nada, não acredito em nada? Fica até melhor, fica mais decente isso. Mas quando precisa que vai alombrar, aí começa a ser isso aqui, eles sentem. Isso aqui não é católico. Isso aqui não é real. Isso aí é sobrenatural. Aí é a hora que começa a dar o problema. E começa do mesmo jeito que veio, some. O cara não botou arma na cabeça, não deu tiro, gente. Fala aí. Aquilo tudo ali foi muito bem computado, tá? Aquele homem estava rico. Teve gente que sumiu, já foi para a política, sumiu aí. Tem gente que quebrou. Quebrou. Por quê? Porque no meio do caminho começou a esquecer quem são os deuses. Eu prefiro ficar menos, bem menos, e continuar o meu trabalho de despertar as pessoas. E faço trabalho, então eu preciso de dinheiro, eu faço a mesma coisa que vocês. Eu tenho minha vida, eu pago conta, tenho um monte de boleto, eu tenho que descansar um pouco, eu tenho que fazer, mas eu tenho que despertar. Despertar é, né? Como é que a gente faz primeiro? A gente escuta, depois a gente fala. É assim que primeiro a gente escuta, depois a gente aprende a falar. É isso. Então é tudo aqui, ó. O conhecimento deles é passado de boca para ouvido. Tem gente, eu escuto muita coisa que eu conheço por causa que eles falam comigo. Está errado? Não. Eu sei o que está acontecendo. Mas para eu chegar aqui, foram anos de estudo. Anos. Aí vem esses influenciadores aí, esse povo aí, fala até bonitinho, né? Roupinha bonita, umas tatuagens bonitinhas, carinha bonitinha. É possível, não pode. Mas, na verdade, só quer like. Porque você já viu quanto é que dá o YouTube aí, as likes? É uma fortuna, fábula, né? Na verdade, o povo fala assim, eu estou vivendo de criptomoeda. Olha esses idiotas aí. Porque o positivo e o negativo funciona super bem. Então, você arruma uma encrenca, bem encrencada, e fala um monte de besteira, e inventa mais coisa, diz que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo, porque vocês gostam também disso, né? Eu também gosto. Mas tudo tem limite, gente. Isso se chama ouro de tolo. A pessoa te dá o que você quer ver. E quando você vai pegar, aquilo ali nem ouro é. Não é ouro, não tem ouro ali, nem ouro 10. Olha que é ouro 10. Não estou falando de ouro nem 14, estou falando de ouro 10. Você passa ali a química, não tem nada. Aquilo tem nada, nem um banho de ouro. Ouro 10. Escuta bem que vocês começarem a pensar bem. Vocês vão pensar muito bem onde vocês estão pisando. É melhor até recuar. Não, eu vou ver isso com calma, eu vou ver os vídeos de novo. Aí essa pessoa, uma hora, ela se desloca. Aí hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra. Eu fui muita coisa até eu chegar aqui. Porque eu não aceitava. Às vezes acontece isso. Tem gente que não. Tem gente que novinha, eu sou luciliano. A sacerdotisa pode pactuar. Eu falei, não. Não, eu sou muito jovem, eu não farei isso. Nem com autorização dos pais. Não, não faço. Por quê? Porque isso vai me trazer problema e eu não quero problema, eu quero solução. Eu posso ajudar, posso dar aula, posso fazer a pessoa ela desenvolver até ela poder fazer. Tem certeza? Eu falo sempre para as pessoas, tem certeza absoluta do que você quer? Porque eu não digo não, eu digo se a pessoa me perguntar também. A gente tem um monte de critérios. O que acontece com o sacerdote? Eu não sou uma feiticeira só. Eu sou uma sumo sacerdotisa. Então, assim, eu não ganhei isso da caixinha de presente, nem inventei na internet. Eu ganhei do próprio Lúcifer. Porque quando eu falei com o meu sacerdote, que era o sumo sacerdote, ele falou: você nunca saberia isso porque não está em livro nenhum. Não está em livro. Aí ele falou: acabou de ganhar o sacerdote, depois ganhou o sumo sacerdote. E eu não faço disso uma bandeira. Mas às vezes eu tenho que pôr. Então,
Parem de achar que isso aqui é brincadeira, né? Que as pessoas brincam com todo mundo. Aí depois não quer levar um safanão no sacode. Então você tem que cuidar do seu corpo, da sua mente e principalmente do seu espiritual. Porque aí sim, aí você vai começar a alinhar a tua vida. Vai. Seus chakras vão começar. Porque esse sinal da cruz, esse maldito sinal da cruz, ele fecha todos os seus chakras. É só você ver aonde ficam os 7 chakras básicos. Ele fecha tudo para você não ver, você não ouvir, você não perceber, você só receber ordem e acabou. Então, gente, pacto. Acho que eu tenho mais perguntas, né? Ah, tá. Tem mais um aqui. Qual trabalho espiritual é o mais perigoso para o magista? Mais perigoso, do meu ponto de vista, é o trabalho que você faz de necromancia e que você começa a trabalhar com Egu, Quiumba e você não sabe mexer. Porque o Egu e a Quiumba, as miasmas, as larvas e outros seres que estão ali, que tem outros, eles estão com fome, com sede, com frio, com muita raiva. São seres pesados. Eu, por um acaso, trabalho com eles porque faz parte da minha greva. É você para dentro de uma calunga grande e uma calunga pequena. A calunga pequena é o cemitério da terra, né? A gente chama de calunga pequena. E a calunga grande é a praia, o oceano, que é a calunga grande, né? Que ali morre a gente ali dentro, né? E vai morrer muito baixo. Então, ali dentro tem uns pontos de força. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Então, não dá para entrar ali, pô, eu vou para o enterro. Você está indo para o enterro. Você vai lá, né? Passar aquelas horas ali com a pessoa que está morta, né? Com todo respeito. Com todo respeito, gente. A pessoa está fazendo uma passagem terrível ali. Tá? Se é que ela está ali ainda, às vezes ela está ali ainda. Está gritando ali do desespero, não sei. Não está vendo nada. Normalmente são os católicos, apostólicos romanos. Ou o pessoal da linha da mão direita, que também é católica. Porque o Oxalá é católico. Os orixás são católicos. Eu gosto. Eu participei. Para mim foi muito difícil me desligar. Porque tem uns ali que eu tenho verdadeira adoração. Mas eu não posso misturar. Não devo. E eu não posso. Mas eu falo assim, você não deve. Mas se você quiser misturar, o problema é seu. Então, para mim, do meu ponto de vista, mexer com essas criaturas, como eu estou em um controle muito grande sobre os demônios de Deus Sombrio, Exu e Pombogira, eu transito aqui bem. Ali, quando eu vou meter a mão, eu já tenho que estar mais reservada, mais empoderada e saber exatamente o que eu estou fazendo. Né? Chegar ali, entrar, tocar, bater, tá ótimo, o tabaco é ótimo, é muito bom, chama, porque vibra, então a energia, o som transita, por isso que eles fazem mantra. Né? O som, ele faz isso. O incenso, acender uma fogueira, acender o caldeirão, ótimo. Mas que tipo de energia está ali? Tudo ali está aberto? Está aberto, você está no campo. Então, aonde você vai trabalhar? Você vai trabalhar numa casa abandonada, aí sim. Aí eu vou te dizer, você tem força para isso. Você está pactuado? Pô, ali tem cada criatura que vai te levantar. Dentro do cemitério já vi gente voando. E eles aparecem. E aí como é que tu faz? Você correndo? E aí depois, tu carrega tudo de volta. Porque você está nessa vibração de medo, de temor. Será que você ultrajou alguma coisa ali que eu não deveria? Para mim, é uma das coisas. E o outro é o voodoo. O voodoo também trabalha com voodoo. O voodoo é católico. Só que o que apareceu para mim foi o Barão de Samedi, que ele está numa hierarquia, veio o Papa Legba, Barão de Samedi. Ele se apresentou e me mostrou exatamente o que é o inferno. E ele riu, e ele me abraçou e me levou para outro local.
Então, assim, eu transito aqui, porque a minha terra é uma terra de mortos e vivos. Então, eu faço isso aqui. Isso aqui está em mim, tá? Faz parte da minha energia. É um portal. Quem consegue ver, entra e sai. E eu não tenho que comparar isso. Mas, se você vai meter a mão a fazer um voodoo mesmo, não aqueles bonequinhos que a escola também é um voodoo, tá? Não se engane que aquilo ali não tem força que tem. Vamos dizer que você vai fazer um voodoo de verdade. Gente, tem que ter cuidado, porque a prática é pesada. E eles cobram. E ali, normalmente, você vai ter que fazer sacrifício. Porque quando você vira para fazer o sacrifício. E, normalmente, eles comem, eles apertam e eles estraçalham. É isso. Então, é o mais perigoso até para a tua parte física. Então, não faça isso sozinho. Espere pelo menos 2, 3 pessoas com você para segurar teu corpo, que às vezes você pode dar um trancão para trás, um trancão para frente. Quem vem muito pesado, às vezes eu não quero te machucar, eles são muito pesados. Mas um egu, ele pode estar na intenção com você muito coisa, ou chegar uma outra criatura qualquer. Eu acho complicado. Acho que é o mais. Aí sim, aí você vai ver quem é que é realmente uma pessoa que está preparada ou uma pessoa que está só brincando na internet, te recebendo like, fica bonitinha. Vamos lá no cemitério de 2 horas da manhã, vamos fazer o trabalho? Vamos? Porque o pessoal só é parceiro de tarde. Eu quero ver de madrugada. Vão, vão. Mas sabe o que estão fazendo? Pode acabar com a vida deles ou acabar com a vida de todo mundo. Não vou dizer que eu vou morrer ali. Pode ser. Tem gente que faz uns pactos aí tão louco, que eu acho até que tem fundamento, e depois eles não seguram a fama. Não seguram a fama. Não foram preparados para isso. Aí consegue tudo muito rápido. E eles acabam com a própria vida. O negócio é tão punk que eles não conseguiram entender. Aí começa a usar droga, que coisa melhor do que isso? Droga. O álcool, né, que é lícito, que é pior, que dá o start total. Quando você chega aqui, não, isso aqui não tem sentido na minha vida. A pessoa cheia de talento, esse povo é muito sensível, eu estou falando de pessoas que trabalham com arte. E aí ficam, porque quem não trabalha com arte, ele é muito dinheirista. Então, costuma ser bem focado. Como o Silvio Santos, por exemplo. Ele era um judeu, né? A Silvio Santos, ele era uma coisa poderosíssima. Ele falou, não escuta ninguém, usa sua sensibilidade, faça. Ele pegou no teto dele, de vender aquelas coisinhas, já tinha batido o teto do dinheiro dele, ele sabia que tinha que fazer outra coisa, ele já foi fazer outra coisa, ele tinha um poder de persuasão fantástico. Um homem que fala bem pra caramba, né? Falava, infelizmente, ele veio a óbito, apesar de ser um judeu, eu tenho muito apreço por ele. E um homem que ficou só, virou um banqueiro. Não escute a família e faça o que você tem que fazer. Por quê? Porque ele sabe o teto financeiro dele. O teto financeiro, ele é um judeu, gente. Ele faz assim, ó. Não, eu já estou ganhando aqui, não, eu estou ganhando 10 mil. Não, eu quero passar a ganhar 20. Na verdade, eu quero ganhar 200 mil. O que eu posso fazer para ganhar 200 mil? Eu posso melhorar isso, posso fazer isso. Ele começou a criar. Era um homem iluminado dentro do padrão dele. Ele falou, eu não queria nem que quis ser o primeiro, nunca quis ser o último. Eu fui o primeiro uma vez só. Aí ele contou, depois ele dá aquela gargalhada dele, e ele dá aulas, ele dava aula. Muito simples, simplório, super educado, muito bem entrosado com as pessoas, que é fabuloso. Tinha esse poder de comunicação, e fora isso, era muito inteligente e virou um banqueiro. Aí você tem isso tudo, mas ele não ficou pobre, ele não quebrou de novo. Por quê? Porque ele era um dinheirista, ele era um cara que via dinheiro. Ele via o poder do dinheiro, coisa que a gente não vê. A gente acha que dinheiro ele é lixo. Você trabalha o dinheiro com respeito, entendeu? Porque o dinheiro vai te respeitar. Se você respeitar o dinheiro não te respeita. Mas que loucura essa que ela está falando? Dinheiro tem consciência?
Não, mas é a energia do dinheiro. Cadê? Cadê a nossa magia para a gente começar a fazer as coisas? Cadê o soprar canela? Cadê acreditar no espiritual? Ele é um cara que ele orava. Né? Ele pegava lá o toque do coisa e orava. Ele estava à mão direita. Mas ele realmente fez. E ele era um homem muito consciente. Ele dava nó em pingo de éter quando estava caindo. E eu ficava impressionada com aquele homem. Eu, desde criança, eu assisti aquele homem. E sempre gostei muito dele. Chacrinha também era um ícone, né? Aí você vai falando desses ícones e vamos falar, gente de arte muito acessível. Aí, por que normalmente as pessoas morrem de 27 anos? Porque elas não têm cabeça para segurar o que está vindo por vir. Normalmente já estão cheios de traumas, esses traumas são criados normalmente quando a gente é criança, né? Cheio de gatilhos, aí depois faz o quê? Fica milionário, fica rico, bum, fez outro show, já fez uma turnê, pronto. Tu tem tudo que o dinheiro pode comprar. E agora eu faço o quê? Agora eu sou assediada, eu sou vista, todo mundo me conhece, eu sou uma pessoa extremamente pública, o mundo inteiro está me conhecendo, parte do mundo sabe quem eu sou. E agora que eu sou isso tudo? Aí começa a usar droga, e não é só usar droga, é não ter consciência do que está fazendo, aí usa mais droga, e aí, por fim, dá cabo da sua vida. E por um acaso, muita gente foi aos 27 anos. Né? É um número cabalístico. Mas vamos lá. A gente não pode receber uma carga do qual a gente não está capacitado a receber. Eu não vou carregar o mundo inteiro nas minhas costas, porque eu não posso. Entendeu? Eu não posso tomar uma carga. Vamos lá para a eletricidade. 127, que é a carga, o pessoal fala de 120, 127, ela agarra você. O 200, ele bate e joga. 220. O 127, não. Se tu pegar preso, tu fica agarrado. É mais ou menos isso. Eu peguei uma carga e não consigo tirar. Aí tu continua recebendo carga. É isso que eles fazem. Eles não têm condição de receber aquela carga. E essa carga é letal. Então, nem todo mundo está preparado para ser um popstar. Talvez se eu ficasse um pouquinho menos, tá melhor. Eu prefiro ter responsabilidades pontuais e ter respeito pelas coisas que eu estou fazendo. Então, a minha tendência é que eu faça um crescimento linear. Mas, por um acaso, aconteceu um tema aqui que eu explodi. Tá? Eu não vou falar nomes aqui, não, porque eu não quero esse tipo de situação. Numa outra live, de repente, eu vou falar. Fulano apareceu, eu resolvi que eu estava no podcast, fiquei zangada, fiquei louca, empurrei o negócio na cara da pessoa e deu uma confusão do caramba, porque eu não vou aceitar aquilo, falou mal de Lúcifer. Eu surtei lá a coisa, perdi a paciência. Perdi a minha educação. Aí vai viralizar, porque todo mundo gosta disso. Fofoca, confusão. Ih, essa sacerdotisa Clécia, aquela senhora, né? Brigou lá, bateu no fulano, a porrada comeu lá. Aí vai viralizar, entendeu? É isso. Mas depois a gente desculpa, foi mal, mas eu perdi a paciência mesmo. Aí vai continuar, outra pessoa vai tentar me botar na polícia, ou vai falar mal de mim, aí eu faço outro vídeo. Aí essa confusão vai gerar a minha... É uma pressão, pode ser uma confusão. Normalmente, esses escândalos são assim. É uma pessoa que vem, quando a pessoa vem na intenção de ser direita aqui, da mão esquerda, ela não muda a postura dela. Ela pode estar, ela tá só serpenteando e mudando a máscara. São narcisistas mesmo, eles mudam a máscara. Sabe? Vamos ver o que o povo quer ouvir. Eu não estou aqui importando o que vocês querem ouvir, eu estou explicando. Mas eles botam máscara o que você quer ouvir. O que é essa maçada aí, essa manada faz? Quer ouvir isso, né? Então eu vou falar isso. Eu vou arrumar uma confusão aqui. Faz uns acordinhos, um grupinho, que também tem uma notoriedade,
E aí depois fica todo mundo falando mal do outro, todo mundo... Entendeu? É isso. É simples. É manipulação pura. Entendeu? Aí a gente chega lá. Só que no caso do Silvio Santos é trabalho. Trabalho, garganta e muito talento. Isso eu quero ver, talento. Quero ver os trabalhos dar certo, quero ver falar pra caramba, saber o que está falando, se está um negócio aqui passando na tua frente. Algumas vezes eu pego para ler, para me nortear. Mas aqui na live, não. Entendeu? Vamos lá. Cheguei atrasado, né? Tá mais perigoso. Posso fazer tatuagem de um sigilo demoníaco sem ter feito aliança com o mesmo? Pode. Se você sente isso, olha lá, hein, que você vai fazer. Que demônio você... Eu vou falar demônio que vocês entendem melhor. Vou fazer. Eu tenho vários, né? Eu tentei, inclusive, a chave do submundo na minha mão, que foi me pedido. Tá aqui Lúcia, tá aqui... Tá Beuzebu, tá aqui, tem um monte, né? Eu fiz também de Exu Pomogeira. Por que eu fiz? Eu escutei se tinha necessidade de fazer. Muitos anos eu não tinha tatuagem nenhuma, só tinha só na perna. Eu fui cobrir uma outra tatuagem e botei minha Exu Pomogeira ali, para cobrir. E depois eu falei, eu quero fazer isso, e comecei a escutar. Entendeu? E hoje que eu mais trabalho. Aí a egrégora vai aumentando. É isso. Pode sim. Pode fazer a tatuagem sim. Mas cuidado aonde você vai fazer, que, gente, não tatuem coisas que vocês não conhecem. Ah, ficou bonitinho isso aqui, mas o que está escrito aí? Ah, está escrito isso. Você tem a certeza, tá? Não bota essas coisas no teu corpo que você não sabe o que é, porque isso vai te gerar uma energia, tá? Você é um campo energético total. Nós somos energia em movimento. Né? Tanto que você movimenta as coisas. Né? Ainda mais pessoas como eu, que têm energia magnética. É uma energia louca. Né? O celular para na minha mão, é tudo louco. Louco. Eu não estou brincando com vocês. É carro parando, é luz ligando, eu sugo a energia e depois não sei controlar isso. Como controlar isso? Com respiração. Eu tenho que me concentrar e parar. Aí eu faço isso direto. Né? E no meu estado vampírico, eu vou controlando o que eu estou fazendo. Então, cuidado que vocês botam no corpo, tá? Porque depois tem que passar por cima, mas já foi pregnado em você. Você é energia. Você inventou no teu corpo aquela energia. Botei aqui, ó, Asmodeus. Estou com a energia de Asmodeus aqui. Quando eu passo a mão aqui, eu sinto toda ele... É como se eu tivesse plugado em 220. Eu só assisti isso depois que terminou de fazer. Nossa, o que eu fiz? Foi bom? É uma sensação muito boa, mas é uma sensação muito forte. Então, você tem que estar resistente para isso. Pode fazer. Sem ter feito aliança? Pode. Vocês podem fazer o que quiser, contanto que vocês tenham consciência que está fazendo. Tá? Se não ter consciência e não está preparado, não façam. Você lembra do seu primeiro contato com o grande Lúcio? Sim. Nossa, eu era adolescente, eu estava na minha pré-adolescência. E medrosa e católica demais. E aí ele aparecia sempre. O próprio Lúcifer. Lúcifer, ele é tão poderoso e tão tudo. Ele é tão maravilhoso que ele se apresentou do jeito que eu gosto, do estereótipo masculino. Ele não tem corpo, gente, então não exijo que eles tenham corpo. Né? Eles têm uma silhueta, talvez, mas, na verdade, eles se apresentam assim para a gente, ou de uma maneira assim, o assado, porque é o que a gente tenta entender. Porque, na verdade, eles não têm corpo. Então, ele vem para mim daquela maneira e continua daquela maneira, porque é uma maneira que eu gosto. É mais ou menos um estereótipo masculino, porque Lúcia também vem como um estereótipo feminino. A Lilith, Lúcifer vem também com o estereótipo feminino. E ele fala, eu sou Lúcifer. Eu sou Lúcifer, um estereótipo feminino, uma mulher muito bonita,
ou numa situação que normalmente vai ser. Eu sou Lúcifer. E que a pessoa que está recebendo isso, ela sabe que é Lúcifer que está ali, através de um corpo feminino que é Lilith. Entendeu? Mas ele não, ele sempre veio do masculino. E foram encontros sensacionais. Vou dizer com vocês, eu sou totalmente apaixonada pelo diabo. Tem uma música do Diabo que fala isso, né? Aí eu vou falar isso com uma parte católica. Eu sou totalmente apaixonada. Eu tenho um compromisso definitivo com Lúcifer, sabe? É um casamento eterno de todas as minhas vidas. Nós. Mas eu tenho e ele sabe disso. E foi fantástico. Eu morri de medo. Eu tive muito medo. Mas ele não se apresentou assim, acordada, sempre dormindo, mas eu sentia que eu estava dormindo e acordada. E ele faz uma composição diferente quando se apresentam os demônios. Comigo, ele entrava em mim. Ele se fundia ao meu corpo. Entendeu? Mas ele falou muitas coisas para mim. E eu sabia que era Lúcifer. Eu sabia que tudo que de ruim que foi tirado da minha vida, e coisas boas que vieram da minha vida, era ele. Mas eu não podia acreditar, porque eu era católica. Eu ia para a igreja. Até um belo dia que Lúcifer chegou de roupa de padre e eu perguntei a ele. E ele, aquela cara, ele tem esse jeito cínico, né? Ele sorria, ele faz, sabe? Ele faz isso porque ele sabe as nossas medos, as nossas imprudências, os nossos condicionamentos católicos. Ele é nosso pai, ele é poderosíssimo. Ele não é poderoso, ele é poderosíssimo. Como ele é muito sábio, ele sabe tudo, né? Ele é o formador das coisas. Eu estou dizendo com Lilith, tá? Eu nunca tirei Lilith disso aí. Vou falar de Lúcifer, mas eu nunca tirei Lilith daí. O primeiro dia foi temeroso para a igreja. Depois eu fui para a igreja, depois eu desisti de ir para a igreja e comecei a aceitar definitivamente aquilo, depois ele sumiu. Ele sumiu, mas ficou. E eu continuei batendo cabeça. É como todo mundo. Batendo cabeça, indo para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar, e não fica, não fica, não fica. Aí eu venho alguém para ajudar, mas é só para aquele momento, até que a minha pombogira falou, não é para ela frequentar lugar nenhum e ela sabe o que tem que fazer. Eu falei, eu não sei o que eu tenho que fazer. E continuei pegando essa energia toda que eu tenho, trabalhando, de a parte da Allan Kardec, que foi muito bonito, fiz outros trabalhos também, foi muito lindo, curas, eu gosto muito disso, mas não preenchia o buraco que estava aqui dentro. Até que eu me deitei para morrer. Eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, então, se vocês querem tanto alguma coisa, me diga que não. Aí eles apareceram. Eu tive que fazer isso. Pedi para minha filha não aparecer lá. Aí apareceu um demônio e um Exu. Aí me limparam, depois voltou para limpar. Aí foi que eu comecei a acordar e, a partir desse dia, eu comecei a ter ajuda de pessoas que eu nunca vi na minha vida e falou na minha cara que não podia me cobrar. E eu não entendia nada, mas eu estava fazendo, estava desesperado. Em 15 dias, gente, não estou brincando, eu acendi a vela, se a menina falou, acendi a vela para Mamo, né, umas coisas que ela me ensinou. Ela falou assim, não pergunta, só faz. O papo foi esse. Às vezes vem assim, tá? Vem um trancão assim, tipo, burra, vai que tá empacado. Aí eu, pá, tomei aquela cacete assim. E em 15 dias a minha vida financeira mudou de uma forma absurda. Eu nem acreditei. Agora, quando eu entrei no templo luciferiano, aí sim, eu me dobrei. Eu me dobrei aos pontos de cair. Porque eu comecei a ver toda a minha vida, todas as minhas encarnações. Não, irmão, não fica assim, levanta. Eu falei, não, uma idiota igual a mim tem que ficar de 4. Eu sou uma quadrúpede de verdade, eu não estou errata. Porque não é possível, estava na minha cara, a gente não vê, gente, eles não deixam a gente ver. Entendeu? Eu fazia oração, eu não ia muito para a igreja, mas eu sempre comunguei muito. E tudo isso, para tirar isso tudo de mim, foi uma loucura. Então, eu sei que cada um passa essas dores todas, viu, gente? Eu sei. Não é fácil.
Mas depois que tu vem para cá, tu continua se desconstruindo. Porque tem um monte de pilantra aqui. E às vezes desperto. Esses são os perigosos. E manipula a gente também. E vem um monte de gente aqui pedir as coisas também na esperteza. Mas você desperta, você consegue perceber rapidamente. Ou você deixa passar, ou você para tudo. Até às vezes nem vale a pena a discussão, nem a briga, nem o aborrecimento, isso aí. Mas é bom dar uma afastada. Entendeu? Mas o meu encontro com o Lúcifer foi a melhor coisa. Eu gostaria muito de reencontrá-lo. Ele vem, fala comigo. Mas não assim como ele vinha fisicamente. Eu precisava acordar, mas eu não estava acordando. Mas desde sempre, se não fosse Lúcifer, os médicos que aconteceu comigo, não, você não está acordando, você não está viva. O que está acontecendo? Não, isso foge a qualquer explicação lógica. Como é que você está viva? Eu escuto isso várias vezes. Tá? E eu falei, eu imagino por que eu estou viva. Eu tenho uma função aqui. Eu estou bem. E os médicos falam assim, não, clinicamente não tem nada. É isso. É sobre isso que eu estou falando. Foi lindo. Pode, por favor, falar sobre trabalhos conosco para brilho pessoal, prosperidade e sorte? Essa situação seria um pacto, né? Porque você não vai chegar ali para a luz e fazer um acordo. Você vai perder dinheiro e você vai perder seu tempo. Porque você, quando começar a subir, eu vou fazer um pacto. Com um pacto, além de você já pedir tudo isso e se nortear nessa situação, aí você tem que se nortear também nessa situação, que você vai começar a mudar. Né? E isso vem a nível celular. Eu estou te falando isso porque eu sinto isso. Aí você começa a fazer uma mudança. Você está encarnada, mas você está na prosperidade e na sorte. E aí você vai pedir ali no teu pedido. É seu pedido. Você pode pedir o que você quiser ali, mas tenha a sabedoria de saber o pedido. Eu quero prosperidade e sorte, abertura de caminho. Eu quero expansão. Isso é muito importante vocês falarem. Porque expansão é igual ao universo, está sempre expandindo. Né? A expansão, tanto que o símbolo de Mammon é aqui, é o símbolo do infinito, tá vendo? É a expansão. É a expansão. Ele está no meio do meu peito. Então, esquece tudo, a gente tem que expandir, a gente tem que, né, não botar antólios e virar um. A gente está aqui, vai morrer, mas abre. Aí tudo vai acontecer. Eu falo, estou toda arrepiada, que eu sei que é real e que esse mundo é real, é só ter consciência e estudar. Estudem, leiam, pegam um livro, compram, livro católico. Aí quando você começar a descobrir o que é católico, o que não é católico, também é importante você saber que tem coisa católica ali, e com todo respeito, né, gente? Porque você também está mexendo com outra energia. Mas não se deve misturar energia. Ou você comunga com Lúcifer, ou você comunga com o NMU. Veio para cá, fez um pacto? Por favor, vai fazer a blasfêmia. Total, geral, comigo, então, vai blasfemar o tempo inteiro. Para se distanciar dessa energia nefasta. Aí você fica, né? Aí depois, qualquer coisa, você se ajoelha e vai fazer porque a tua família quer que você seja católico. Aí você vai para dentro de uma igreja. Eu posso para dentro da igreja. Mas o mínimo que eu vou fazer lá é uma blasfêmia. Eu vou lá, fico lá dentro e não comungo. Posso estar na igreja? Posso. Se não me identificarem lá dentro. Eu entro na igreja? Não. Mas se eu entrar para fazer uma blasfêmia. Mas a minha família é católica. Por isso, a minha não envolvimento com o pessoal muito jovem. Porque eles também não têm nem autonomia na tua casa. Mas você pode ser um luciferiano e tem gente trabalhando no culto. Eu sou uma ocultista. Eu não preciso contar para todo mundo que eu sou pactuada e nem tampouco preciso mostrar onde está meu sigilo. Entendeu? Nós somos ocultistas. O nome não diz ocultista, quer dizer oculto. Porque nós estamos no mundo católico. Até você poder falar assim, eu sou luciferiano. Mas Lúcifer sabe disso. Não é por causa disso que você vai ser penalizado. Entenderam bem? Qualquer dúvida, por favor, gente, pergunta aí, tá? É porque eu falo muito e o tema é muito complexo. Porque é muita coisa.
Oi, Emanuela, Cássia. Lúcia, pessoal, prosperidade sua. Faz o pacto logo. Lúcifer. Pacto com Lúcifer, com Lilith, com Satã. Não tem desfazer pacto. O pacto é adormecido. O que é um pacto adormecido? É um pacto que você não mexe mais. Mas não tem como desfazer o pacto, tá? Não. Não se desfaz pacto. Ninguém, mentira, não se desfaz pacto. Eu sou grã sacerdotisa também, dentro da maçonaria egípcia. Mas eu não comungo mais com essa energia. Não é que eu não gosto, eu não comungo no teu tempo e não vou fazer. Então, eu adormeci uma iniciação lá dentro e eu não tenho como desfazer. Não. Foi belíssima, lindíssima, uma energia fantástica, da qual eu não mexo mais, mas eu só deixei ali, com todo respeito, deixei parado tudo aquilo, tudo que eu sei, tudo que eu tenho, está tudo guardado, tudo parado. Então, a gente chama isso de adormecer o pacto. Tá? Não é você jogar fora, não façam isso, por favor. Eu estou na mão esquerda, a mão direita, e vou vir pela mão esquerda. Né? Você não vai jogar fora aquilo tudo que você usou ali. Você vai pedir permissão e vai explicar a eles: muito obrigada por tudo que aconteceu, eu sou muito grata, obrigada, você despacha, né? Mas não vai quebrar, sair jogando fora, até porque é desagradável isso, né? Você está usando uma energia, mas você não vai comungar mais com essa energia. Mas por que você vai fazer isso com eles? É só agradecer e não deixar a porta fechada toda. Isso é coisa de gente que não tem muita inteligência. Aquela energia estava com você, às vezes, muito boa para você. Te levantou, te curou, mesmo sendo aqui demiúrgica, e você chega ali e joga fora, quebra. A não ser que você esteja virado em alguma coisa. Fora isso, não façam isso não. Tá? Agradece, despacha, faz tudo, gente, é um ritual. Início, meio e fim. Tá? Terminou? Fiz o pacto com o Lúcio, mas a minha família toda é católica, que eu faço agora. Vocês vão dar um jeito, o Lúcio também vai te ajudar. Aonde que eu vou fazer esse pacto? Eu vou para o hotel fazer um pacto? Pode. Que energia boa. Energia sexual ali no ar está fluindo. Então a gente vai pegar essa energia e vai fazer o trabalho nessa energia e aquela mesa ali vai ser consagrada. Ele faz o pacto e já fica ali dentro. É só a pessoa só que vai fazer o pacto. Não é uma festa, não. A festa com o Lúcifer. Com o Lúcifer é a nossa grávida. Pode ser feita assim também. Pode ser feita em lugar abandonado, mas como a pessoa ainda não está preparada, por exemplo, eu gosto de árvores toda torcida, né? Eu gosto de lugares abissais, eu gosto de uma casa abandonada, entendeu? Isso eu vou lá fazer o trabalho. E vai ficar muito forte a energia, porque as criaturas estão ali. Mas para você chegar nesse nível, você tem que ter muito cuidado, que você pode se machucar muito feio. Muito feio mesmo. Então, primeiro se preparem, exclua. Não, eu já fiz o pacto com o Lúcifer, estou sentindo a energia toda do meu pai aqui. Quando você faz pacto com o Lúcifer, você faz pacto com a egrégora inteira. Não individualmente, como você pode fazer também. Mas quando você chama Lúcifer, Lilith, Satã, você fez isso aqui, ó. Você trouxe a família inteira. Aí você casa com a pessoa. Né? Eu casei com um homem, eu morei com um homem, sei lá. Aí aquela família dele passa a ser minha família. Porque eu entrei na família. Então a minha família passa a ser dele e a família dele passa a ser minha. Eu comungo com eles? Na ponta do dedo, mas comungo. Porque ele tem a família dele. Então essa família tem que ser respeitada. Então, já que eu sou opositor àquilo ali, o mínimo que eu posso fazer é direcionar para que ele fique bem, e eu fico na família dele ajudando, mas eu me dou muito bem com a família dele, então respeite o espaço da família dele, para ele respeitar a tua família. E tudo vira uma família só. Isso pode ser com homem, com mulher, pode ser com amigos. A gente fica uno na mesma energia, um respeitando o outro, a passar a ser família de sangue ou uma família que não seja de sangue. Então, é mais uma família espiritual.
Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Você pode falar sobre trabalhos... Só. Após a aliança, o demiurgo perde o controle da nossa energia? Sim. Se você perseverar naquilo ali, você, com certeza... Eu já levanto da cama, normalmente, e falo um monte de coisa para ele. Eu sou sua filha na carne, então a gente vai conversar porque eu sou sua carne. A carne. E aí, já ferrou todo mundo hoje? Eu falo assim, o que mais você fez? Olha, ele pegou a terra, decidiu com a terra. Né? Imagina que ele tem força. Mas ele é tão poderoso quanto Lúcifer? Não. Tanto que ninguém fala com ele, porque ele não escuta. Ele não é Deus. Ele não escuta. Então, assim, ele perde muito o controle sobre você. Perde. Mas você ainda está encarnado. Não pode esquecer que vocês estão encarnados. Então, é como lidar com pouco espinho, né? Devagar e com cuidado, mas saber que você também não está de bobeira. Olha, eu não sou mais sua não, tá? Eu voltei pro meu pai. Pactuada, tô com o meu patuá, tô toda trabalhada, mas assim mesmo, eu quando eu vou pisar em uma coisa, eu sempre piso devagar. Eu boto o pé para frente e para trás. Porque eu não sei, eu tô na terra, mas eu já tenho quantos anos que eu faço isso? Gente, o tempo é tudo. O trabalho, essa propriedade de você se sentir assim, é tudo que pode acontecer. Agora, pode acontecer uma desgraça? Pode. O demiurgo vai decidir o dia da minha morte. Talvez agora não com tanta propriedade, mas ele vai decidir. E eu vou ter que morrer. Fato. Mas eu não quero ficar mais aqui. Então eu vou tentar achar a chave do submundo. Né? A chave, e tentar achar a chave para quando eu for embora, eu nunca mais voltar para cá. Mas se eu tiver que reencarnar, eu vou reencarnar muito mais consciente do que foi dessa vez. Dessa vez foi muito complicado para mim. Até eu entender que eu tive que quase morrer de verdade, eu não tinha mais energia. Minhas pernas pareciam uma pata e não estava com problema de sangue. Meu corpo todo sendo consumido por miasmas, por larvas, porque eles estavam se alimentando direto de mim, porque eu já não estava me adequando mais lá e nem estava aqui. Então eles começaram a me consumir. Sabe? Porque quando eu sou um bate e volta. Mas às vezes entra alguma coisa, tá? Eu sinto, eu já vou tomar um banho de sal grosso, gente faz banho, acende incenso, faz o banhozinho de sal grosso do pescoço para baixo, para tomar seu banho, pede para tirar, chama Lúcifer. Na frente de Lúcifer não fica nada. Por isso que essas coisas hollywoodianas aí, que é demônio, tu acha mesmo que o demônio entrar em você, ele vai se curvar a Deus, esse Deus católico? Se você falar Lúcifer, que não é eles que estão. Não. É um anjo se passando por um demônio e fazendo brincadeira com a cara da gente, consumindo a gente. Porque se o demônio entrar em você de verdade, ele vai te explodir, tá? Lúcifer entrou em mim. Nossa. Lúcifer fez uma silhueta em mim. Ele sabe a energia, então ele vai trabalhar. Eu recebi Lúcifer, mentira. Exu Lúcifer, Exu Beelzebub, eu às vezes falo porque as pessoas entendem. Mas pode-se ter o nome do Exu, mas Beelzebub nunca foi um Exu, porque ele nunca encarnou, porque ele é um Deus. Então ele não pode ser um Exu. Não existe Exu Beelzebub. Só é Exu ou Pomogeira quem foi encarnado, desencarnou e está preso aqui na matriz. Trabalhando para a gente. Pode chegar numa hierarquia alta, chegar no máximo, mas eles estão aqui. E os deuses sombrios nunca encarnaram. São deuses. E nós somos também filhos de Lúcifer. A gente está procurando essa deidade nessa confusão toda. Quanto mais conhecimento, sabedoria e mais lucidez, mais você brilha e mais dinheiro aparece e mais comunhão você tem ao ponto de você chegar e falar, eu cheguei. Todo mundo vai virar para você e vai te olhar e ver que você tem alguma coisa diferente. As pessoas vêm falar comigo. Meu cheiro. Eu falar, você é bruxa, né? Eu,
Sou. Também. Né? Na verdade, eu sou feiticeira. E a pessoa fica muito curiosa. Só de eu falar, eu vejo e vejo pessoas da igreja que falam comigo. Eu estou um pastor muito poderoso que tinha lá na minha cara. Ele tinha um negócio ali, tentando me converter para lá. Eu não acredito que você está fazendo isso comigo. E tudo de rir e fazer, irmã, você é muito poderosa, você é muito inteligente, eu gostaria muito que você ficasse comigo na igreja. Aí eu falava, eu conheço o teu Deus mais do que você imagina. Também é meu pai também, né? Afinal de contas, ele é minha carne. Então a gente discutia assim de igual, mas a gente nunca brigou. Porque ele entendia o que eu estava falando. Ele não é burro. Ele sabe que aquilo ali é ilusão. Ele não estava de bobeira dele. Entendeu? Ele falava com consistência, trabalhador pra caramba, mas ele tinha muito foco no dinheiro, tá? E a gente não. Esses caras tudo têm foco no dinheiro e a gente não. Eles só sabem levar nosso dinheiro. Aí tu vem para a mão esquerda, achando que vai ser ajudado, aí você já de conta com um monte aí de. Que também só quer like e o seu dinheiro, mas a estudar e fazer vocês aprenderem alguma coisa ou despertar, não estão dispostos a fazer. Não, por que vai fazer, né? Eu posso arrumar uma confusãozinha, falo bonitinho, boto a roupinha, ou meto sarrafa aqui. Gente, isso não é a conduta correta com os deuses, né? Não. Agora, eu vi uma coisa assim que eu fiquei impressionado, a pombogira de salto alto, né? O pessoal da mão direita até né? Me ajuda, não sei o quê. A pombogira parecia que estava faz de 15 anos, né? Pombogira de salto. Primeiro que eu não fico nem chinelo. Não fica. A pombogira estava com a roupinha e com a bolsinha de debutante, né? Que as nem faz mais essas festas. E ela estava toda arrumadinha. A pombogira assim, que isso? Claro, ela pode estar arrumada, mas ela está descalça, você vê que ela está incorporada. Né? Às vezes mais incorporada, às vezes menos incorporada. Mas está por ali. E tem neon também, tinha um neon na roupa. Falei, pronto, só falta botar a luz vermelha agora, porque o negócio ficou punk. Eu assisti tudo e ri muito. Eu ri muito, ri muito, ri muito, muito. Porque, na verdade, também estão estragando a mão direita, entendeu? Nossos estudos de pombogira estão virando um palco para um monte de idiota fazer com eles o que eles querem. E eles vão meter o sarrafo também. Uhum. Após a aliança, o Demiurgo perdeu o controle. Naquele dia do jogo que aconteceu, meu despertar foi lindo. Não vejo a hora do meu pacto com o Lúcio. Ah, querido, muito obrigado. É porque no jogo, que eu faço o jogo com. Ele escreveu ali, tá, gente? Não fui eu que mandei escrever, não. Eu sei, eu lembro desse despertar. Eu estava fazendo o jogo, eu faço o jogo com consulta. Eu não faço só jogo e posso fazer só uma consulta. Mas a pessoa tem que estar muito presente na minha frente para eu segurar a pessoa. Aí eu faço com o vídeo aberto, no canal normalmente vídeo aberto, a pessoa está longe, outro estado, outro país, gente, a gente está no mundo espiritual, então essas coisas podem ser feitas. Tanto que faz até tudo agora, quase tudo online. Né? Não precisa nem você estar presente, está online, está ali. Tem coisas que tem que fazer presencial mesmo. Ou semipresencial, ou presencial um tempo, depois não. E no caso dele aqui foi muito interessante. Eu estava falando e eu escutava. Posso falar tudo? Porque eu faço passado, presente e futuro. E eu uso 3 oráculos para trabalhar. Né? E na hora que eu vi, ele estava falando uma coisa e eu estava vendo outra. Eu falei, eu sinto muito, mas agora eu vou falar. Porque eu fiquei perdida, fiquei muito aborrecida e eu vou falar. Eu falei tudo. E aí ele se transformou na hora. E parecia que levou um sacode, um soco, que ele. Não acredito, falei, você para acreditar, é verdade, senhor. É só uso e abuso e foi embora. E aí ele despertou. Assim, nós ficamos mais de 3 horas. Normalmente meu jogo e meu consulta dura 2 horas, mas foi muito mais de 3 horas, porque eu ainda fiquei conversando. E essa pessoa nunca mais faltou dinheiro para ele. Ele está resolvendo tudo, ele controlou tudo e ele nem pacto fez ainda.
Quer dizer, não foi o pacto, foi ele. Ele estava naquele processo e eu fui ali. Às vezes acontece assim também. Ele não fica mais na mão direita, nunca mais vai voltar para lá. Em contrapartida, está ótimo. Está com sorrisão, está trabalhando, está desconstruiu aquilo tudo que ele achava que era correto e viu realmente o que estava acontecendo. Eu pude ajudá-lo e pedir desculpas. Eu falei, me desculpa, mas eu vou ter que falar. Às vezes eu não falo tudo, mas tem coisa que eu tenho que falar. Eu não vou deixar a pessoa passar por isso. A pessoa paga para eu fazer e depois eu nem falar a verdade eu posso falar. A pessoa pode não aceitar. Tem todo o direito de não gostar de ouvir, mas eu vou falar. Hoje eu falei com a cliente aqui. Ela me agradeceu muito pelo que eu falei. E eu não estava brincando com ela, estava dando uma bronca nela. Mas foi você que desistiu. Você desistiu sempre. Então, está entendendo a diferença entre uma pessoa que quer que desperte as pessoas, porque nossos irmãos estão aqui, e a gente ajudar e ganhar dinheiro também? Então, é só dinheiro? Se é só dinheiro, você sai fora, gente. Não interessa se tem 30 trilhões de visualizações. É só dinheirista. Você vai entrar ali, talvez o trabalho nem seja feito. Nem a oração a pessoa está fazendo com você. Nem o jogo está fazendo com você aberto. Nem mostrar a cara. Tem que mostrar a cara e mostrar outra coisa também. E virar. Eu sou a Clécia Alves, meu nome é esse mesmo. Eu não tenho outro nome aí na internet. Eu não tenho fake na internet. Entendeu? Eu fico na internet porque eu tenho que ficar. Há muitos anos atrás não era assim. E como é que satânico trabalha presencial, hein? É complicado. Mas a gente conseguiu. Estamos conseguindo. Mas nós somos ocultistas. Então, como qualquer ocultista, o negócio não fica bom, a gente, né? Não é que a gente seja covarde, a gente se encolhe e a gente muda a estratégia de ataque. Ou então a gente fica ali, no cantinho, esperando a hora de. Tem que ser inteligente. Esse mundo é das pessoas que são inteligentes, que são sagazes e que entendem que aquilo tem um tempo, aquilo acabou, isso tem outro tempo, e tem coisas que elas praticamente são eternas. Né? É isso. O que aconteceu com esse rapaz ele foi surpreendente. Não foi só com ele, não, tá? A maioria das pessoas que vêm, elas começam depois. Eu posso ajudar no trabalho, sacerdotisa, eu também preciso. Aí eu estou sentindo que a pessoa está gostando, ela gosta dessa interação. Eu deixo ela fazer alguma coisa. Hoje eu tenho 2 trabalhos. Um eu vou fazer, e o outro trabalho ele vai lá e eu estou com ele, online. Ele não vai carregar essa carga sozinho. Em hipótese nenhuma, ninguém faz magia sozinho. Se você pagou um magista, o magista, no mínimo, ele tem que estar acompanhando você fazer. Porque quem vai receber a porrada vai ser você, e não a pessoa que está ali. Então, eu vou vender a macumba online. Assim, eu já escutei essa porcaria, fiquei muito irritada. E você faz aí. Não faz, não. Não faz, não. Não faz, não. Não sabe nem o que a pessoa fez ali, que te enviou. Não, eu vou botar o teu kitzinho, você faz aí. Só se for um livro, né, gente? Uma coisa. Mas isso não. Eu já escutei isso também, não sei. Uma louca que tem na internet que está ganhando muita. Vai ganhar muita coisa, mas depois que ela tomar uma cacete, ela nunca mais levanta. Vai tomar em nome de Lúcifer. Vai calar a boca. Voltar lá para a igreja dela. Volta para lá, que lá é o lugar dela. Ela vai ficar aqui sacaneando os deuses sombrios, não, porque eu fico muito irritado. E eu demando mesmo, de verdade. Deixa eu ver mais aqui. Aham, muito obrigado. Foi muito divertido. Em um dia mudei de religião, de amor, de foco. O que era para ser um golpe foi um empurrão para os braços do meu pai Lúcifer. Foi isso mesmo. No mesmo dia, na mesma hora, foi tudo isso. Ele tomou uma cacete e foi religião, amor, o foco, acabou o demiurgo, entrou o Lúcifer. Foi desse jeito, foi muito bom. Foi um despertar total. Assim, ele tomou uma surra e saiu. É isso. Foi isso. Foi muito lindo. Gente, eu vou parar por aqui. Já tem 2 horas de live, tá? Qualquer coisa que vocês
porque eu, claro, me devo tempo, por favor, de resposta, tá? Eu vou atender a todos que queiram. Não tem muita gente, porque eu estou testando aqui também. Mas eu vou depois marcar o horário, o dia certo, qual horário melhor que vocês podem atender e tal. Eu vou botar temas interessantes. Então, o meu WhatsApp, né? Quem não sabe, 21 99024 4813. Eu só atendo via WhatsApp porque eu não tenho tempo de atender telefone, a não ser quando precisa falar comigo, que já está comigo e tem uma coisa urgente para falar e não dá tempo de digitar e a gente tem que conversar. Às vezes se faz necessário. Mas só quando é muito, muito, muito forte. Fala aí, se vocês precisarem, só podia me explicar, sacerdotisa, ou Clécia, fica à vontade para me chamar de Clécia. Só poderia me explicar sobre isso, isso, isso? Aí eu faço, me dá só um tempinho, aí, por favor, eu vou responder, tá? Sou eu que respondo. Não é a máquina que responde e nem a secretária que responde, sou eu que respondo.